Então vamos lá. Aula de hoje vamos falar sobre princípios de honra. O princípio de honra é das maiores bases, é uma das coisas mais importantes que um homem e uma mulher de Deus precisa ter sobre a tua vida para que o ministério cresça, flua, para que o ministério seja estruturado, para que o ministério tenha força, base, tá? Eu vim, de uma escola tradicional, pentecostal, em que esse princípio é muito pouco entendido. A cabeça nossa, dentro do mundo pentecostal, sou pentecostal, tenho o pentecostalismo na veia, mas vejo uma falha muito grande dentro do pentecostalismo com relação ao princípio de honra, onde se pensa assim, toda a honra, toda a glória é só para Deus, e os homens não precisam de nada. É óbvio que toda a honra e toda a glória dos milagres, toda a honra e toda a glória dos feitos de Deus são para Deus. Mas a mesma palavra que diz que toda a honra e toda a glória é a mesma palavra que também diz: dê honra a quem tem honra. Então, existem pessoas honradas e as pessoas honradas precisam, pessoas que a gente reconhece que são pessoas honradas, precisam ser honradas por nós também. E isso é uma falha muito grande dentro do pentecostalismo tradicional, em que a gente considera que todo mundo é a mesma coisa e tanto faz, e a gente não vê isso na palavra. E quando a gente vai para os princípios de honra dentro da palavra de Deus, eu até separei aqui o que é honra pelo dicionário, tá? Vamos ver aqui, só para você entender. Ter honra por alguém é ter um sentimento de dignidade. Uma pessoa honrada tem boa reputação e ter um grande respeito, tá? Isso é o que o dicionário diz. Quando eu olho para a palavra das pessoas que realmente honraram, ela vai muito além desse significado aqui do dicionário, muito além disso. Por exemplo, eu separei uma palavra aqui, está em 2 Reis, capítulo 2, fala de Elias e Eliseu. Está no versículo de número 6. Elias disse para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Aí Eliseu respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eliseu era um homem que não largava e não saía de perto de Eliseu era um homem que não saía de perto de Elias em momento algum. Ele não apenas tinha respeito por Elias, ele tinha honra. Se Elias precisasse pegar uma caneca de água, quem ia buscar era Eliseu. Se Elias precisasse comer, beber, isso é servir, né? O maior princípio de honra é servir. E o princípio da honra é que faz com que a unção que a pessoa carrega venha sobre aquele que está servindo, né? Tem uma frase que fala assim: a unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção que você honra é a unção que você atrai. Aí o versículo de baixo aqui diz assim, e foram 50 homens, filhos de profetas, de longe e pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Olha que legal isso aqui. Tinha 50 filhos de profeta. Filho de profeta é profeta. Então tinha 50 outros profetas, mas ninguém recebeu a capa de Elias, a não ser Eliseu. Tinha 50 outras pessoas que conheciam Elias, mas ninguém recebeu do poder que estava sobre Elias, a não ser Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era o homem que mais honrava Elias. E existem formas de honrar, né? Você honra
primeira forma de honrar que a gente pode definir aqui. Com a sua oração, com a sua intercessão. Segunda forma de honrar, com o financeiro, né? E muitas vezes também existe um grande bloqueio para estas coisas, porque acho que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas Eliseu queimou tudo, queimou seus carros, queimou tudo para poder servir Elias, né? Então ele trabalhava para Elias de graça, né? E isso as pessoas não aceitam e não conseguem entender esse princípio de honra. E se você quer realmente subir de nível espiritual, você precisa entender isso, que não tem limites para você honrar uma pessoa de Deus, que Deus separou para ser o teu mentor, para ser o teu mestre, para ser o teu líder, para ser alguém que carrega algo que você gostaria de carregar. E o terceiro nível é o seu tempo. Então eu falei aqui de oração, de financeiro e do servir, né? Você dar tempo para essa pessoa. Também tem uma outra coisa muito importante, porque a honra não é de boca, a honra é de coração. O Senhor contempla a honra. E por que a gente está fazendo essa aula hoje? Porque antes da gente começar a trazer qualquer outro conteúdo com relação a lições, se não tiver a base da honra, você não vai receber. Entende? Os 50 estavam aqui, conhecia Elias e sabia que Elias carregava muito poder, muita autoridade. Eles também queriam ser profetas iguais a Elias. Mas eles não serviam Elias igual a Eliseu. E esse é o princípio de todos os homens de Deus. Todos os homens de Deus que carregam um grande nível de poder e de autoridade serviram alguém. Todos os homens de Deus que você vê serviram alguém para aprender. Andaram com alguém para aprender. Então, sem essa base de honra, você não vai carregar o que o outro carrega. E quando eu falo para vocês isso, assim, qual foi a igreja que mais honrou o meu ministério? Foi o Jardim da Glória, foi a igreja que mais honrou meu ministério. E qual foi a igreja que mais recebeu daquilo que eu carrego? Quem mais honrou foi quem mais recebeu. E isso serve para todos. Então, não adianta nada eu falar de outros princípios, que se você quebrar o princípio de honra, não vai acontecer. Quem foi quem mais honrou Moisés? A linhagem, o próximo da lista era para ser Arão, que era o sacerdote escolhido, irmão de Moisés. Mas não foi Arão, porque Arão não honrava Moisés. Arão tinha inveja de Moisés. Arão queria ser Moisés. Quem foi a pessoa que mais honrou Moisés? Josué. Ele herdou a capa. E quando nós falamos de capa, capa significa a autoridade. Então a Bíblia diz aqui que Eliseu recebeu a capa de Elias. E quando nós ministramos alguém, nós falamos, receba a capa completa, quer dizer, recebe tudo que eu tenho. Só que eu posso falar eu posso falar com a minha intenção e você pode desejar com o teu coração desejar. Mas se você não tiver um princípio de honra no teu coração, o Espírito Santo não vai te dar isso. Então, quebre barreiras e paradigmas dentro de você e compreenda que existe várias maneiras de honra. Palavras, financeiro, intercessão, tempo e verdadeiramente o teu coração. Porque quem contempla se o coração honra ou não é o Espírito Santo. Por isso, muitas vezes a gente ministra sobre todos, que a gente vai ministrar todos os dons. Mas nem todos recebem, porque nem todos honram de verdade. Até dizem que honram, até dá um tapinha nas costas, até, né, você é um homem de Deus, tal, mas não honra com o coração. E se não honrar com o coração, não recebe. Então, eu sirvo alguém, vocês, se desejarem, vão me servir para poder receber. Eu sirvo outra pessoa, a pessoa que eu sirvo serve outra pessoa, e assim sempre vai indo. Quem foi as pessoas que mais receberam de Jesus? Os 12 discípulos.
E quem eram as pessoas que mais serviram Jesus? Os 12. Então foi eles que receberam. E é assim que funciona. Tinha muita gente que achava bonito, achava Jesus tremendo, mas não recebeu. Então, esse princípio de honra é uma base e que precisa ser quebrado isso dentro da tua cabeça, que eu não tenho que apenas, obviamente, que toda a honra, toda a glória é de Deus o tempo todo, sempre será. Isso aí não precisa nem falar, isso é óbvio. Agora, nós precisamos entender os princípios de homens de Deus. E se esse princípio for quebrado, você sai da escola. Se esse princípio for quebrado, não tem mais parceria. Se esse princípio for quebrado, o princípio de honra for quebrado, não tem como a gente andar junto. Amém? Então, essa é a primeira, essa aula do princípio de honra aqui é fundamental. A pessoa ter esta base para construir a casa dela, o edifício dela ministerial, em cima de um princípio de honra. Isso não importa. Aí outra coisa também, ele não precisa disso que eu sirva, ele tem mais condição que eu, isso não tem nada a ver. O que tem a ver é o teu coração em servir. Quanto mais colado você fica desta pessoa, mais a unção que ela carrega impregna em você, né? Tem um provérbio judeu que diz assim: ande tão próximo do teu mestre, que a poeira do corpo, que a poeira que ele levanta grude em você. Que lá naquela terra tinha muita poeira, né? Então quando o mestre andava, o discípulo ia atrás, e a poeira que o mestre levantava grudava no discípulo. Então, fica com essa palavra aí e aprenda sobre princípios de honra. Guarde a tua boca, guarde o teu coração, compreenda que dinheiro financeiro também é importante. Eu já ofertei na vida de gente que tinha BMW. Deus mandou e pronto, acabou. Tem que honrar, tem que honrar, tem que honrar, e eu não tenho que discutir. E aí essa mentalidade nossa pequena que fica olhando assim, não, mas se a pessoa tem, eu não preciso. Isso é outro princípio que a gente vai aprender em outras aulas. Princípio de honra é pronto. Se Deus mandou eu fazer, é igual você dizimar numa igreja grande que tem muito dinheiro. Não, eu não preciso dizimar porque a igreja não precisa de mim. Quer dizer, quem está desobedecendo é você, que não está honrando o propósito. A igreja está fazendo o papel dela. Você que não vai deixar de ser abençoado. Então, o princípio de honra precisa ser respeitado e vivido, senão você não vai receber a capa completa, como se diz, né? É o ditado que nós aí, que vivemos nesse mundo de sobrenatural, quando a gente vai buscar em algum lugar, a gente quer receber a capa completa, quer dizer, tudo que tem, né? Então, se você não tiver isso, você não vai receber. E vocês que estão com a gente sabem que teve uma pessoa dentro do ministério que foi a pessoa que mais honrou a minha vida. E essa pessoa que mais honrou a minha vida é a pessoa que mais recebeu daquilo que eu carrego. Tá? Então, tá óbvio, tá claro, tá patente, tá nítido para todos vocês. Pessoas que tinham tanta condição quanto, mas não honrou minha vida, não recebeu nada. Tá? Honrar, por exemplo, tinha alguém enfermo lá, a pessoa trazia para eu orar. Sabe? Reconhecia o ministério, reconhece, respeita. Sabe? Não critica, valoriza, olha com bons olhos e ajuda se necessário, tá bom? Então, crava aí, marca isso. Espero que você tenha pego caneta e papel para marcar isso, porque sem honra você não recebe nada de homem nenhum de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.